Está um pouco mais vazia hoje, por causa da chuvinha. E parte da nossa igreja foi visitar uma outra igreja hoje. Foram para Mandaguari. Levaram a cantata que a gente está planejando lá para Mandaguari. Então vocês vão sentir falta de bastante gente aqui hoje, mas nossa casa continua aberta. Aproveitando, semana que vem nós temos a cantata de Natal. Dia 17, vamos ter a cantata Jesus e o Tesouro de Natal, 17 de manhã e à noite. Então você pode escolher o horário que fica melhor, vir participar com a gente da nossa cantata. Temos também a agenda do final do ano. Eu vou pedir para colocar ali para você dar uma olhada. Hoje, dia 10, nós temos culto EBD. Dia 17, a nossa cantata. Domingo, dia 24, só terá culto de manhã, para que você curta o Natal com a sua família à noite. Então vai ter culto só de manhã no dia 24. E no dia 31, mesma coisa, culto só pela manhã. Beleza? Então venha participar do culto com a gente à noite e dá para passar o Natal e o Ano Novo com a sua família. Temos algum visitante essa noite aqui? Se você está nos visitando, eu vou pedir para você levantar a mão. Temos alguém? Não? Todo mundo de casa? Que benção. Quero começar nosso culto orando, colocando nossas vidas diante do Senhor, pedindo para Deus estar com a gente aqui nessa noite. Eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar, para você orar comigo. Eu quero que você ore comigo e peça ao Senhor para Ele estar aqui com a gente. Pedir para Deus vir, estar conosco. Ele já está conosco, né? A presença de Deus inunda todos os lugares. A presença de Deus escorre por todas as frestas. Mas a gente precisa perceber isso. Que os nossos corações estejam abertos e perceptíveis à presença do Senhor. Que a gente consiga contemplar o Senhor essa noite neste lugar. Então eu vou pedir para você orar no seu lugar enquanto eu oro aqui. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama a fazer parte do seu corpo. O Senhor nos chama a fazer parte da sua igreja. O Senhor chama a cada um de nós a fazer parte daquilo que o Senhor é, Pai. Daquilo que o Senhor é pessoalmente. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui na casa do Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder cultuar ao Senhor. Obrigado pela liberdade que essa nação ainda reserva de podermos ter um culto aberto ao Senhor. Muito obrigado por isso. E nós clamamos, Pai, pedimos, vem estar com a gente neste lugar. Que Teu Santo Espírito possa ser sentido no coração, na vida de cada pessoa que entrar por aquela porta essa noite, Pai. Que o Teu Santo Espírito seja perceptível em nossas vidas. Que nós estejamos abertos a mais de Ti, mais do Senhor, mais do alto, mais que só provém do Senhor, que é Deus eterno sobre todas as coisas. Pai, nós clamamos, vem estar conosco. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade de caminhar no meio desses bancos, tocar na vida de cada pessoa aqui, Pai. Fala com a gente, Pai, ministra os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor. Continue de pé, vamos juntos com grande alegria, como igreja, celebrar a vida nova que recebemos de Cristo Jesus. Amém? Vamos. Estava preso em vergonha e dor. Como poderia esse peso levar? Era meu fim até te conhecer. Respirava, mas sem viver. Minhas falhas tentei esconder. Era meu fim até te conhecer. Chamou o seu nome, chamou o meu.
levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Você crê nisso? Você pode cantar mais forte. Tua graça me resgatou. E agora nós somos livres para cantarmos, louvarmos. Liberdade é o que me deu. Renascemos. Eu renasci quando te conheci. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Somos resgatados das trevas. Não somos mais escravos do pecado, para a glória de Cristo Jesus. Fui resgatado do pecado, quebrou cadeias com o peso de sua glória. Estava órfão e sem abrigo, mas o Senhor me tornou seu filho. Estava quebrado, fui restaurado. O teu amor é o ar que eu respiro. Olhos abertos, veio o futuro, pois você me chamou. Da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Amém. Você pode aplaudir a esse Deus que em sua infinita misericórdia abriu os nossos olhos espirituais para contemplar a sua grandeza, nos tirou do império das trevas e nos libertou, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós somos filhos, pertencemos à família de Deus. Você pode dizer amém? Amém. E o nosso desejo essa noite, a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus nos encha e transborde na vida de cada um aqui. Queremos oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo a Ele que se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário. Receba, Senhor Deus, a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa consagração nesta noite. Amém. Você pode orar, pedir para que Cristo Jesus crie em você um coração puro, um coração contrito, um coração que se alegra em louvar e se entregar a Cristo Jesus. Cria em mim coração puro, pois eu quero ser o que esperas de mim. Transforma, Senhor, nosso interior. Transforma, Senhor, pois
Gostaria de ler um trecho das Escrituras com os irmãos, que está lá em Isaías 9, que diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E aí mais à frente, no versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Estamos chegando perto do Natal. Queremos celebrar a vida do Rei Menino, que veio, abriu mão de toda a sua glória, como um bebê. E é isso que nós queremos cantar nesta noite. Santa, de estrelas fulgurantes, ó linda noite.
nós nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vindo nos revelar. Ajoelhar, ouvir a voz dos anjos, Obrigado, Deus, por este momento de louvor, de adoração. Somos gratos, ó Deus, pela vida do Teu Filho, ó Pai, que veio ao mundo, como já foi lido e entoado aqui, abriu mão da Sua glória, por amor de cada um de nós, Deus. Sabemos que veio com uma missão, veio para entregar a Sua própria vida na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Derramou o Seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. E nós Te louvamos, ó Pai, porque a história não terminou ali. Porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Pai, e a Tua palavra diz que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante de Ti, Senhor Jesus. E com esta figura, Deus, do Cristo ressurreto, glorioso, que nós nos encontramos aqui esta noite para celebrar, Senhor Deus, a Tua presença em nosso meio. Toda a honra, toda a glória nós entregamos a Ti, ó Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Você pode se sentar. Deixa eu abrir aqui.
Boa noite, agora sim. Estou um pouco cansado. A gente virou a noite com os adolescentes aqui na igreja. E adolescente não dorme, né? Parece que eles têm energia de sobra, assim, energia e fome. A gente fez mais de 20 quilos de macarrão. E não sobrou. Né? Cachorro quente, então não vi nem o cheiro. Eles comeram tudo. Mas é uma alegria aí ficar com eles. A gente dá muita risada com eles. E é legal que a gente está com esse movimento, aproveitar, né, com os adolescentes, que a gente sempre teve dificuldade com eles, assim, eles iam pouco. E agora que está com trabalho para eles estão muito empolgados. Daí eles trazem amigo, trazem a galera de fora, e traz coisa para fazer aqui. É muito legal ver isso, né? E a maioria deles não conhece Jesus. Então a gente tem falado de Jesus para eles, continuamente, assim. E é muito gostoso a gente ver eles entregando a vida a Jesus, tendo a vida transformadas. E se você gosta de adolescente, quer um dia ajudar, me procura a Raíssa, que tem trabalho, tem coisa para fazer aí com os baixinhos. Beleza? Vamos para o nosso culto. Primeiro, lembrar os irmãos que chegaram depois dos avisos, que a nossa igreja está vazia hoje porque parte da nossa comunidade foi apresentar uma cantata de Natal lá na PIB Mandaguari. Então eles estão lá em outra igreja, foi o coral, foi o nosso ministério de dança, e o pastor Paulo, junto com a Carmen, também foram para lá para ministrar a pregação lá, pregar para aquela igreja. Então hoje está mais vazio por conta disso. Mas, semana que vem, a cantata é aqui na igreja, e você está convidado, convocado a estar com a gente e participar do nosso culto conosco. O culto de Natal. A cantata vai ser tanto de manhã quanto à noite, beleza? Hoje eu quero falar sobre a majestade de Deus, sobre um dos atributos do Senhor, majestade de Deus. Quero falar sobre isso. Quando a gente estuda para fazer o concílio, para quem não sabe, quando você quer se tornar um pastor batista, da igreja batista, você tem que cumprir alguns requisitos. Então, um dos requisitos é você ser membro de uma igreja batista por no mínimo 2 anos. O segundo requisito é você ter uma formação teológica dentro de uma igreja, dentro de uma instituição batista, ou fazer uma validação teológica dentro de uma instituição batista. E um dos outros quesitos para você se tornar um pastor batista é você passar pelo concílio pastoral. O que consiste o concílio pastoral? Eu passei, o Pedro passou, o Rafa está no caminho, né? O Bruno é o nosso próximo candidato aqui da nossa igreja ao concílio. O concílio consiste de uma prova oral feita por pastores que são pertencentes à Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Então é assim, é a OAB do pastor. Se ele passar, ele vira pastor, ganha a carteirinha de membro da Ordem de Pastores Batistas. Ele passa por isso. E a prova, ela tem áreas de estudo. E uma das áreas de estudo tem lá eclesiologia, estudo da igreja, estudo sobre salvação, estudo sobre fim dos tempos. Você tem que responder aquilo que você crê, aquilo que a igreja batista crê, você acha o meio termo ali e você passa. E uma das áreas de estudo, uma das áreas de questionamento, é a teologia. Então, teologia basicamente é estudo sobre Deus. E um dos estudos que a gente faz sobre Deus são sobre os atributos de Deus. Estão comigo? Sobre os atributos de Deus. E Deus possui alguns atributos que são comunicáveis. O que significa? Ele possui atributos, características, que Ele divide conosco, que nós também podemos ter. Ok? Quer ver um exemplo? Santidade. Deus é santo, mas nós também podemos ser santos. É um atributo comunicável de Deus. Tem alguns outros atributos, depois você procura no Google aí, mais tranquilo. E tem alguns atributos que são incomunicáveis. São atributos que alguns teólogos chamam de atributos egoístas de Deus, atributos exclusivos de Deus, atributos que somente Ele possui. Quer ver um exemplo? Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade. Tudo isso só Ele possui, eu não consigo ter, eu não posso ter, eu sou humano. E um dos atributos de Deus, que são atributos incomunicáveis do Senhor, é sua majestade. É a sua majestade. Eu, um dia, por conta de Cristo, vou morar no céu com o Senhor. Glória a Deus por isso. Vou fazer parte da glória de Deus lá com Ele. Mas eu nunca vou ter nem perto a majestade que o Senhor possui.
Majestade se eu procurar no Google, vai dizer que é um atributo de caráter que impõe respeito e veneração sublime. Isso é majestade. É um atributo de caráter que faz com que as outras pessoas, as outras coisas, olhem para o caráter de Deus, o caráter moral de Deus, e respeitem o Senhor. Tá, então, isso é o que o Google diz sobre majestade. Então, majestade tem a ver com reinado. A gente fala, né, a vossa majestade, né? Quando a gente fala sobre Deus, não. Tem a ver com outras coisas. Majestade fala sobre coroas? Não, não fala sobre isso. Fala sobre trono? Também fala, mas não é só sobre isso. Quando a gente fala sobre a majestade de Deus, tem a ver com a soma de todos os seus outros atributos. Consegue compreender? Quando você pega todos os outros atributos de Deus, seu amor, eu já vou listar alguns aqui para vocês terem uma noção mais clara. Quando a gente junta todos os atributos de Deus, tanto os atributos comunicáveis de Deus, quanto os atributos incomunicáveis de Deus, quando a gente junta eles, trocar? Junta todos os atributos, esses dois atributos, essas duas linhas de atributos, nós nos deparamos com a majestade de Deus. Deus é majestoso não porque Ele é o rei sobre todas as coisas. Deus é majestoso, além de ser rei sobre todas as coisas, Ele é majestoso porque Deus é sábio. Ele é majestoso porque Deus é amor. Ele é majestoso porque Deus é justo. Deus é majestoso porque Ele é eterno, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Por exemplo, um dos atributos de Deus, sua sabedoria. Romanos 11 vai dizer: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Né? Deus é poderoso. Jó 42. Jó está falando com o Senhor e fala: sei que podes fazer todas as coisas. Deus é santo. Né? Apocalipse vai dizer que santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Deus é bom. Salmo 33 vai dizer: Ele ama a justiça e retidão, a terra está cheia da sua bondade. Deus é amor. 1 João 4,10 vai dizer que nisto consiste, que nós amamos, pois Deus nos amou primeiro. Então, Deus tem uma série de atributos que, quando a gente começa a compreendê-los, nós começamos a entender o que realmente é a majestade de Deus. E por que eu estou falando sobre majestade de Deus num culto de domingo à noite? Porque uma das coisas que a gente precisa fazer enquanto filhos de Deus é contemplá-lo. A gente tem medo de, às vezes, ter uma fé contemplativa. E, às vezes, é complicado mesmo ter aquela fé que só contempla as coisas, né? Mas a gente precisa também ter esse tempo de contemplação, de nos encantar com o que Deus é. Senão a fé se torna, como o pastor disse de manhã, mera religiosidade. Você vem, você cumpre uma tabela teológica, você cumpre uma cartilha de práticas litúrgicas, e aí você se torna um cristão de domingo a domingo. De domingo e domingo, né? Não de domingo a domingo. Né? É muito importante também porque nós vivemos num contexto cristão brasileiro muito moralizante. O que isso significa? Grande parte das nossas igrejas ensina a fé cristã como se ela fosse uma cartilha moral. Se você seguir a cartilha moral, então você é crente. Mas o Evangelho, a majestade de Deus, é para muito além disso. O Evangelho não é só uma moralidade correta. O Evangelho não é só uma cartilha teológica sendo seguida. O Evangelho não é só uma forma de eu seguir uma regra de fé e de conduta. Não. A fé cristã ela é viva. Ela é pungente, ela é empolgante. Ela tem que me levar para uma vida vivida, não uma vida sobrevivida. Não uma vida, como diria Zeca Pagodinho, que deixa a vida me levar. Não, ela é uma vida que vale a pena. E uma das formas da gente, no nosso dia a dia de fé, manter a nossa fé viva, é nos colocarmos diante dos atributos de Deus e nos comunicarmos com os atributos de Deus.
inclusive a sua majestade, que é a soma de todos esses atributos. É contemplar o Senhor. Se você pegar o livro de Salmos ele está inundado de textos que contemplam o Senhor, que contemplam a majestade de Deus, né? A natureza revela quem tu és, e a estrela, as estrelas são o estrado dos seus pés. É lindo, você lê Salmos, você contempla o Senhor. Romanos 11, eu vou citar mais para frente, Paulo, ele explica todo o Evangelho, ele fala assim, quão grande e maravilhosa são, contemplação, diante daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz. A gente precisa ter isso. Um dos melhores lugares para você compreender a majestade de Deus é na criação. Se você pegar Gênesis 1, 2 e 3, e ler ele sem as amarras e preconceitos da ciência, ler entendendo que aquilo ali é Deus criando o mundo, você fica maravilhado. Não é à toa que a natureza revela quem Deus é. Não é à toa que Romanos vai dizer que quem contempla a natureza de Deus é indesculpável no dia do juízo. Porque a natureza vai revelar o Senhor. A natureza vai revelar aquilo que Deus é. Vai revelar a sua majestade. Quem aqui já teve o privilégio, por exemplo, de chegar num acampamento de igreja e tem poucas luzes, você olha as estrelas? É lindo, né? Ou quando você viaja para uma praia bem bonita e você vê aquele horizonte, é lindo. Ou quando você viaja de avião e você olha a terra por cima e você fala, nossa. Eu lembro uma vez que eu fui com a igreja que eu era membro antes de vir para cá, para o Salto Morato. Fica na região de Guaraqueçaba, uma reserva da Boticário. Tem uma cachoeira linda lá. E aí, diante da cachoeira, eu me emocionei. Eu falei, nossa, Deus criou isso. Lembro quando eu fui para Foz do Iguaçu e você vê as cataratas, né? É lindo. Você fala, nossa, isso são obras de tuas mãos. Obrigado, Senhor. Contemplar aquilo que Deus criou nos ajuda a contemplar também a sua majestade. Tem um texto que eu trouxe para cá para ler com os irmãos, que é o texto de Agostinho de Hipona, que ele diz assim, pergunte a beleza da terra, pergunte a beleza do mar, pergunte a beleza dos céus, pergunte a ordem das estrelas, pergunte ao sol fazendo a luz do dia com seus raios, pergunte à lua temperando a escuridão de noite que se segue, pergunte aos seres vivos que se movem nas águas, que jazem na terra, que voam no ar, pergunte às almas que estão escondidas, aos corpos que são perceptivos, as coisas visíveis que devem ser governadas e as coisas invisíveis que governam. Pergunte a todas as coisas e todas irão responder. Veja, nós somos adoráveis. A beleza delas é uma confissão. E essas coisas, quem as fez, senão o Senhor? Quem as fez? Quando eu começo a admirar a criação do mundo, admirar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, admirar o sustento do Senhor na história, admirar o que Deus tem realizado desde o começo dos tempos, e vendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é sábio, o quanto Ele é onipotente, onisciente, onipresente, eu começo a trazer para meu dia a dia de fé a majestade de Deus, a majestade do Senhor. Por exemplo, sobre a criação. Primeira coisa, criação, ela é intencional. Deus criou intencionalmente as coisas. Tudo que foi criado por Ele, para Ele e por intermédio de Cristo. Tudo. É intencional. É feito com um propósito muito claro. Eu fico abismado com duas coisas. Eu sou um falso amante de insetos. Né? Eu digo que estudo inseto, mas não estudo, só gosto de ver curiosidade mesmo. E eu fico fanático por formigas. Minha esposa dá risada sempre que eu falo. Eu tenho livros sobre formigas em casa. E eu acho a coisa mais engraçada a formiga. Engraçada não, espetacular assim, né? Eu vejo Deus nas formigas. E formiga é um bichinho pequenininho, que incomoda, né?
Você esqueceu um potinho de açúcar e já pega tudo. Inunda. No calor de Maringá, então, prolifera. Aqui na igreja, aqui esses dias, a cozinha estava um formigueiro só. Aí fizeram detetização, melhorou. Mas formiga, por exemplo, tem espécies de formiga que elas são predadoras. Elas invadem outros formigueiros. E essa espécie de formiga escraviza outras formigas. Elas matam a rainha da formiga do lugar que ela chegou. Elas matam a rainha, que faz os ovos, ela mata, e ela escraviza outras formigas. Só que acontece, elas vão para outro formigueiro de uma outra espécie e escraviza isso. E aí, eles escravizam outros insetos. Por exemplo, tem pulgões que já... Estou certo? Estou certo? Me corrigem, Carol. Tem pulgões que geram mel de inseto. E elas criam fazendas onde elas alimentam os pulgões para o pulgão fazer mel para elas, e elas extraírem o mel desses pulgões e usarem no seu formigueiro. Quem ensinou elas? É meio louco. Eu estava vendo o polvo essa semana. Polvo. O polvo, ele se camufla debaixo d'água. Mas o polvo consegue mudar a textura da sua pele. Quem criou o polvo? As coisas criadas, elas têm intencionalidade. Elas têm porquê, elas se encaixam num plano maior, né? Como diria o Rei Leão, o ciclo da vida. As coisas fazem sentido na criação do Senhor. Segunda coisa sobre a criação é que as coisas dependem do Senhor. Um dos conceitos que a gente se esquece, e às vezes a gente acha que a criação foi isso, né? Deus deu corda num relógio, jogou para o alto e a terra que se vire. Não. Deus criou intencionalmente todas as coisas e Deus continua sustentando todas as coisas. Deus continua cuidando da sua criação. Deus continua cuidando daquilo que Ele criou, preservando aquilo que Ele criou. Deus continua interagindo. Deus continua sendo criativo no meio da sua criação, das coisas criadas. Terceiro, quando eu contemplo as coisas criadas, eu consigo compreender que existe uma distinção entre aquilo que é criado e aquilo que é criador. Quando eu contemplo aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, eu internalizo uma compreensão de que eu não sou nada perto dele, que existe uma distância entre Criador e criatura, que existe uma distância em relação à potência, em relação à santidade, em relação a possibilidades. Eu não consigo ser como o meu Criador. Eu dependo do meu Criador. Eu não consigo ser como o Deus que cria todas as coisas. Eu não posso. Existe em nós um potencial criativo. Glória a Deus por isso. Nós somos a espécie que mais perdura porque nós criamos. Nós conseguimos criar tudo, tecnologia, arte, conseguimos criar coisas que não têm nem função, mas nós criamos. Mas nenhuma das nossas criações chega perto do Senhor que criou todas as coisas. Tem um autor que diz que nós usamos tinta para pintar nossos quadros, Deus usa o tempo. Esse autor diz que nós usamos as mãos para tirar coisas do nada, Deus usa suas palavras. É muito mais potente, é muito mais profundo. E quarta coisa que a criação me ensina é que a criação ela tem um objetivo muito claro, que é a rendição de todos os homens. Então, quando eu contemplo a criação de Deus, começo a contemplar a obra das mãos do Senhor, da majestade do Senhor, eu compreendo também que isso tudo foi criado pensando em nós. Eu fico pensando nas estrelas. Qual a função daquelas galáxias tão longe de nós? Para mim é pura contemplação de Deus. É detalhe, para que eu possa contemplá-lo. Eu fico pensando nas cataratas de Foz, né? Por que Deus criou a catarata de Foz? Qual a função dela? Para mim é que eu possa encontrar Jesus na criação, contemplá-lo. Tem um caráter redentivo. A criação
ela tem um caráter de revelar um Deus que quer nos salvar. Estão comigo até aí? A Bíblia está cheia de textos que falam sobre isso. Quer ver? Ó? João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Jeremias 27 diz assim: eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Amós vai dizer assim, ó. Amós vai dizer: aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Esse Senhor majestoso é o Senhor que nós cultuamos. É o Senhor que nós entregamos nossa vida. É o Senhor que nós contemplamos. Contemplar a majestade de Deus nos ajuda a entender tudo isso que a gente conversou. Todo mundo conhece aquelas histórias de cientistas que começaram a estudar e se converteram, né? Porque contemplaram a criação do Senhor. E aí, a primeira pergunta que eu faço para a gente essa noite é: como podemos contemplar a majestade de Deus no nosso dia a dia? Como é que a gente pode criar um hábito saudável de contemplar a majestade de Deus? Como é que eu posso fazer isso? Aí é com você. Quero que você pense aí. Como é que você pode? Como é que no seu dia a dia você pode trazer isso para a tua vida? Assim, ó. Deus, eu quero contemplar mais o Senhor. Deus, eu quero me admirar mais pelas coisas do alto. Eu não quero que a minha fé, a minha conduta cristã seja só uma cartilha teológica. Eu quero contemplar o Senhor. Eu quero aprender sobre o Senhor. Segunda coisa, a majestade de Deus também se revela na pessoa de Cristo. Ela vai se revelar principalmente sobre a pessoa de Cristo. Existe na teologia algo chamado revelação progressiva de Deus. O que isso significa? Deus criou o mundo e falava com Adão e Eva olho no olho, no meio do jardim, caminhava com eles, né? E aí Adão e Eva pecam, erram e Deus se afasta. E aí ele começa a falar através da sua voz, depois ele vai falar através de profetas, sacerdotes, e ele vai cada vez um pouquinho mais longe. Mas por que isso? Significa que ele se afastou? Não. Significa que a revelação de Deus ela foi se completando. Então, progressivamente, a revelação de Deus ela foi melhorando. Né? O entendimento que Adão e Eva tinham sobre Deus não chegavam nem perto do entendimento que Moisés tinha sobre Deus. Mas também não chegam nem perto do entendimento que Paulo teve sobre Deus. Consegue compreender? Então tá, se essa revelação ela é progressiva, ela se estende até hoje? Não. Ela teve um fim, ela chegou no ápice. Qual que é o ápice dessa revelação de Deus? Jesus. Hebreus 1 vai dizer que Jesus é a perfeita demonstração do Deus Pai. Que antigamente Deus nos falava através dos profetas e dos sacerdotes, hoje Deus nos fala através do Filho. Jesus é a revelação perfeita desse Deus majestoso. Jesus é a encarnação dos atributos de Deus que a gente acabou de conversar. Eu quero entender o que Deus é, eu quero contemplar o Senhor, eu olho para Cristo. Eu posso tentar compreender Deus de outras maneiras, através da criação. Mas a criação ela vai ser uma revelação incompleta. A gente chama de revelação geral, ela é para todo mundo. Mas existe uma revelação especial. Uma revelação que somente quem conhece Jesus compreende. Então, eu encaro a majestade de Deus também olhando para Jesus. Compreendendo Jesus, compreendendo quem Deus é. Tem um texto, vou pedir para você abrir comigo, de Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5.
diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ezequiel 37 vai dizer que Jesus Cristo é o grande rei e profeta Davi, que vem restaurar o trono e a glória do Senhor. Apocalipse vai dizer que ele é o cavaleiro do cavalo branco, que vem montado, e na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Encarar a majestade de Jesus me faz compreender quem Deus é. Lembra dos atributos? Então tá, Deus é sábio. Como é que eu posso ver e compreender a sabedoria de Deus? Eu olho para Jesus, e eu vejo Jesus ensinando, eu vejo suas parábolas, eu vejo a sua paciência, e eu compreendo que Jesus era sábio. Portanto, Deus é sábio. Tá, eu quero entender o poder de Deus. Então eu olho para Jesus, realizando milagres, andando sobre as águas, ressuscitando depois de 3 dias e sendo glorificado. E eu compreendo o poder de Deus. Eu quero compreender o amor de Deus por mim. Então eu olho para Jesus, que esvaziou-se de si mesmo e como homem se entregou à pior morte, morte de cruz, por amor a mim. E aí eu compreendo o amor de Deus. Se eu quero entender a majestade do Senhor, eu preciso compreender a obra de Cristo. Compreender o que Deus tem feito na pessoa de Cristo. Compreender o que Jesus tem feito. Eu nasci num lar evangélico. Sou filho de crente, da Bleia. Né? E família toda evangélica. Meu avô era pastor, meu bisavô era pastor da Assembleia, tudo da Bleia. Assembleia, tenho tios pastores da Assembleia, tenho primos pastores na Presbiteriana, eu tenho um primo que é rabino, que mora em Jerusalém. Tem de tudo na minha família. Tem de tudo. Tudo crente. E eu lembro que eu cresci sendo obrigado a ir na igreja pela minha avó. Dos meus 9 anos até meus 15, eu morei com a minha avó materna. E aí ela não sabia ler nem escrever. E ela me obrigava a ir na igreja dela. Ela ia numa igreja presbiteriana que não podia ter bateria, super tradicional. Né? Uma vez eles não deixaram eu entrar na igreja porque eu estava de bermuda. Eu tinha 9 anos. Né? Mas não deixaram, eu tinha que ir de calça. Tive que voltar para casa. Daí, graças a Deus, não gostava de ir. E aí, só que todo dia de manhã, antes de ir para a aula, ela obrigava eu e meu primo, que a gente estudava no mesmo colégio, a ler um salmo para ela. Em sequência, 1, 2, 3. Enquanto a gente lia o salmo, ela fechava o olho, ela não sabia ler, e ela contemplava aquele momento. Tinha um momento de contemplação. A história continuou, e essa minha avó perdeu 3 filhos. Ela teve 4 filhos, dos 4, 3 ela perdeu. Minha mãe foi uma delas. Minha mãe faleceu, logo depois minha tia, depois um tio. E ela mora na mesma casa que ela criou todos os 4 filhos. E meu avô faleceu há pouco tempo, então ela mora na mesma casa, dorme na mesma cama. E aí eu ligo para ela, assim, às vezes, vó, sai daí. Aí tem um monte de fantasma, sai daí. Né? Tem um monte de coisa, memórias boas, mas memórias difíceis, vó, né? E ela fala assim, eu só saio daqui para a glória. Eu espero Jesus me buscar. Contemplar a glória de Deus. Contemplar aquilo que Jesus fez por nós, nos enche de esperança, nos enche de certeza da nossa fé. E eu quero que... A segunda pergunta é essa. E você? Como é que você tem contemplado a majestade de Cristo? Como é que você tem se relacionado com aquilo que Deus fez por você? No teu dia a dia, você esquece o quão grandiosa e maravilhosa é a obra de Jesus na sua vida? A gente precisa ter uma constante lembrança de que Jesus
nos ama. Ontem eu estava conversando com os adolescentes e eu falei para eles sobre o amor de Jesus. E os nossos adolescentes, não os nossos adolescentes no geral, têm tido muito problema com estima, com afetos internos, dificuldade de se sentirem amados. E conversando com eles, eu bato sempre nessa tecla. Jesus te ama. E te ama individualmente, pessoalmente. Jesus te ama. E é muito bonitinho ver nos olhos dos garotos, das meninas de 12, 13 anos, entendendo isso. A gente tem um menino chamado Dibi. Dibi tem 13 anos. A primeira vez que o Dibi pisou numa igreja evangélica foi no acampamento. Nunca tinha ido. Família espírita. E aí esse menino conheceu Jesus. Eu vou me emocionar, desculpa. E aí ele chorava no culto, assim, chorava sem parar, o tempo todo. Tem até um videozinho dele aqui na igreja chorando. E aí ontem ele orou para outro menino. E eu falei, cara, ele está me ensinando tanto. Esse menino conheceu Jesus agora. Ele não se esqueceu ainda do quão bom é ter Jesus. Que Deus continue ministrando a vida dele, que a família dele entregue a vida a Jesus também. Mas isso faz a gente refletir um pouco de quanto a gente se esquece da obra de Jesus em nossas vidas. A gente entra no mecânico da fé, no automático, né? E aí, se eu perguntar para vocês, eu não vou entrar naquela clichê do primeiro amor, né? Ai, voltando ao primeiro amor, né? É meio brega. Mas eu quero que você lembre do dia que você entregou a vida a Jesus. No dia que você compreendeu o que Jesus fez por você. No dia que você compreendeu a majestade de Deus na pessoa de Cristo, a ponto de entregar a vida por você. Sim, por você. E quão bom é a gente contemplar esse Deus que nos ama a ponto de dar o seu próprio Filho em nosso lugar. Terceira coisa é um chamado para que eu e você façamos o que todos nós devemos fazer quando nós nos deparamos com a majestade de Deus. É uma chamada rendição. Eu lembro no seminário, tinha um professor chamado Hilmar. Na época que ele dava aula no seminário, ele tinha mais de 80 anos já. Ele falava mais de 20 idiomas. Ele era um alemão que morava no Brasil e dava aula de hebraico para um grupo de missionários chineses. Era uma salada. Ele tinha traduzido o Novo Testamento para 2 dialetos tupis-guaranis. Ele era genial. Genial. Um dos caras que mais apaixonados pela Bíblia que eu conhecia. Ele sabia quase todo o Novo Testamento de cor. Assim. Era um homem assim, fora do seu tempo. Né? Como diz Hebreus, homens que a terra não era digna. E aí um dia, conversando com ele no intervalo, comendo um salgado no seminário, e eu perguntei, pastor, quando você aprende de Deus, né, o que você faz? Né? Porque eu quero aprender também assim, né? E aí ele respondeu assim, quanto mais eu aprendo sobre Deus, e eu achei que ele ia falar assim, mais eu quero aprender, né? Ele, não, quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais eu me prostro. Quanto mais eu aprendo sobre o Senhor, mais eu me prostro. Mais eu me coloco diante do Senhor. Mais eu me coloco numa posição de que eu não sou ninguém. Uma posição de rendição. Uma posição que faz com que as minhas coroas sejam colocadas diante do altar do Senhor. Que as minhas vontades sejam colocadas diante do altar do Senhor. Do altar da majestade de Deus. No altar que coloca Deus acima de mim. E nós nos relacionamos com Deus quase como um coleguismo. Nós nos relacionamos com Deus como se nós estivéssemos num restaurante conversando com um amigo, mas na verdade Deus não é um amigo, Deus é o garçom. Nós nos relacionamos com Deus de uma maneira que nós achamos que somos de igual para Ele, né? E a gente ora e Deus responde e a gente fala, não, Deus, o Senhor não sabe corretamente de todos os fatos, não vou te obedecer.
Ou a gente pede algo para Deus, recebe do Senhor, não aquilo que pedimos, mas aquilo que precisávamos, e a gente fala, nossa, Deus não me abençoou. Nós nos relacionamos com Deus de uma maneira que nós achamos que temos autonomia. E a palavra de Deus vai estar cheia de episódios de pessoas que tentaram isso. Pessoas que tentaram se igualar a Deus, sentar no trono do Senhor, sentar no trono da majestade do Senhor. Lembra da história da Torre de Babel, que eles queriam alcançar os céus como Deus, e Deus derrubou todos. Porque a minha função enquanto ser vivo, o meu propósito enquanto ser criado, enquanto criatura, é louvar o Senhor, é contemplar o Senhor. O meu propósito é glorificar a Deus. Propósito de todos nós. Fomos criados, você e eu, fomos criados para louvor da glória de Deus. A minha função, quando eu contemplo a obra do Senhor, é que eu entregue o meu corpo, a minha vida, as minhas atitudes, as minhas vontades, eu entregue isso rendido diante do Deus Pai, para que eu consiga prestar a Ele um culto vivo, santo e agradável. Tiago 4 vai dizer assim, sujeitem-se a Deus, sujeitem-se ao Senhor, coloque-se debaixo do Senhor, chegai-vos a Deus, cheguem diante dEle, limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, purificai-vos, os vossos corações, chorai, lamentai, converta-se o riso de vocês em pranto, e alegria em choro, e coloque-se diante do Senhor. Salmos 95 vai dizer, ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas na sua mão. Mateus 4 vai dizer, Jesus vai dizer, então Jesus disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. 1 Pedro 5 vai dizer, portanto, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. O nosso chamado, irmãos, o pastor falou de manhã sobre isso, tem muita igreja ensinando aí que você vai ser vitorioso, que você vai ganhar tudo, o mundo. Mas, irmão, o seu chamado é para que você preste para o Senhor um culto bom, perfeito e agradável, não é para você, é para Deus. É você chegando diante do Deus Criador de todas as coisas, do Jesus que morreu para salvar você. Chega diante de Deus e fala assim, Deus, ai de mim, eu estou aqui, o Senhor é maior do que eu, o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipresente, onisciente. Eu lembro, quando eu me converti lá na igreja que eu era em Curitiba, eu era da primeira igreja batista de Curitiba. E estava na moda lá, do pessoal, depois que se convertia, orar deitado no chão. Eu acho estranho até hoje. E aí, conversando uma vez com um menino, eu falei, cara, por que você faz isso? Ele falou, cara, eu faço porque eu quero colocar meu rosto na terra. Eu quero contemplar o Senhor. Eu respeito a demonstração de fé dele, né? Mas é simbólico. Você se colocar diante do Senhor e falar, Deus, eu estou aqui. Estou diante do altar do Senhor. Estou pedindo misericórdia. E essa terceira pergunta, já para a gente concluindo, chamar a banda já, como é que você diariamente tem rendido a sua vida diante do Senhor? Como é que você tem entregue a sua vida para o Senhor? A gente que é velho de igreja, a gente comete o erro de entregar só partes. Né? Deus, eu entrego minha família, mas meu trabalho não. Ou Deus, eu entrego meu trabalho, mas o meu tempo à noite não é para outras coisas. Deus, eu entrego meus filhos, mas eu mesmo não vou na igreja. E a gente vai entregando a nossa vida particionada.
a gente vai rendendo diante do Senhor só aquilo que nós achamos que a gente precisa entregar. Mas o Senhor nos pede tudo. Nos pede uma entrega completa, absoluta. Nos pede uma entrega de corpo e alma. Ele não quer só um pedaço da minha vida, Ele quer tudo. Jesus não quer só as áreas que são do meu interesse. Ele quer as áreas que são do interesse dele. Jesus não quer um pedaço de mim. Ele me quer por completo. Ele quer o Benjamim por completo. Ele me quer como um todo. Senhor, estou aqui, minha profissão é sua, minha casa é sua, as minhas vontades são suas, minhas paixões são suas, meus filhos são seus, meus bens te pertencem, tudo é teu, Senhor, tudo está debaixo das tuas mãos, tudo está debaixo da sua majestade, tudo pertence ao Senhor, porque eu vim aqui sem nada, Deus, e eu vou embora daqui sem nada, tudo é teu, Senhor. Essa deveria ser a nossa oração. Irmãos, eu te garanto que nada, absolutamente nada daquilo que você colocar nas mãos do Senhor, Ele vai perder. Nada daquilo que você colocar nas mãos do Senhor, a traça vai corroer, o ladrão vai roubar. Nada daquilo que você colocar nas mãos do Senhor vai se perder com o tempo. E eu te garanto que aquilo que você tentar reter com as suas próprias forças, achando que é Senhor sobre toda a sua vida, você vai perder. Não tem coisa melhor do que devotar uma vida a Cristo. Não tem coisa melhor do que você entregar tudo e falar: Deus, tudo é teu. Tudo te pertence. Enquanto a gente toca a próxima música, vou pedir para você ficar de pé. Enquanto a gente toca a próxima música, é uma música que eu gosto, eu pedi para a banda tocar, é nova para a igreja, mas ela é bem fácil. E é uma música que fala sobre altar do Senhor, da gente colocar as nossas coroas diante do altar do Senhor, de nós derrubarmos as nossas vontades e os nossos anseios. Eu vou te dar aí 2 minutinhos para orar, e depois o pessoal aqui já vai começar a distribuir os elementos da ceia. Depois a gente ora junto. Deus te abençoe. A vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Longe
Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado porque nós podemos aqui, Pai, falar em alta voz que nós estamos colocando nossas vidas quebrantadas diante do altar do Senhor, que nós estamos dedicando, nos rendendo diante do seu trono, dizendo e clamando que o Senhor é o único Senhor, clamando que o Senhor é Rei sobre todas as coisas, dizendo claramente com alta voz que o Senhor é exaustivamente soberano sobre tudo, e nós estamos rendidos diante de Ti. Nós não somos nada, Pai, nós somos tão pequenos, nós não carregamos nada conosco, nós não temos nada de valor para oferecer, a não ser a nossa própria vida, Pai. Toma ela diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Vamos chamar o pessoal para servir a ceia, enquanto a gente continua louvando o Senhor juntos. O Rafa, você dá uma ajuda pra gente? soberano Deus,
Senhor, porque o Senhor nos incluiu nos teus planos de salvação, o Senhor lembrou de nós. Obrigada pelo teu imenso amor, por tua bondade e misericórdia que se renovam toda manhã. Obrigada porque o Senhor nos faz lembrar sempre do quanto o Senhor é e do quanto nós somos importantes para o Senhor. Obrigada mesmo, porque mesmo sendo pecadores como somos, o Senhor nunca nos desampara, o Senhor nunca esquece de nós. Obrigada, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, te bendizemos e te agradecemos por esse pão, por esse cálice e por estar aqui hoje, por ser quem tu és e por sermos teus filhos. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Tomamos do cálice. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado. Senhor, e nós, nessa noite, nós queremos contemplar, Senhor, a majestade de quem tu és, do teu sacrifício, do teu caráter, da tua bondade, da tua grandiosidade, da tua beleza, da tua glória, do teu poder, do teu amor, da tua justiça, da tua sabedoria, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Deus, tu és totalmente outro, tu és totalmente desejável. Senhor, palavras faltariam, Senhor, para descrever tamanha glória, majestade, bondade, beleza. Senhor, diante de ti realmente nós nos prostramos, Senhor. Ficamos como tantos outros, como diz nas Escrituras. Quantas pessoas que tiveram encontro contigo e a reação deles foram cair ao chão, Senhor. E é assim que nós queremos estar, permanecer, Senhor, com o coração quebrantado, prostrado, Senhor, olhando nos teus olhos de amor, Senhor, e ao mesmo tempo reconhecendo quem somos, Senhor, pecadores, mas somos o alvo do teu amor, Senhor, a ponto de o Senhor entregar a si mesmo na cruz, derramar o teu sangue precioso, Senhor, sangue que não tem preço, Senhor. E nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse momento, que podemos trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, revivendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas inclinações, Senhor. Nós queremos colocar tudo diante do teu altar, Senhor. E queremos ser quem o Senhor espera que sejamos, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai cantar mais uma vez a música. E quando terminar, não sai daqui sem dar uns 2, 3 abraços aí. Que Deus te abençoe.
Senhor Jesus.